quando procurar o postinho de saúde por outros motivos, sem ser a desconfiança, né, de que você possa estar infectado pelo coronavírus, sem ser por motivos de sintomas de gripe. Meu nome é Carla Simão, eu sou enfermeira e coach e hoje eu quero falar rapidamente um pouquinho com você sobre isso. Eu tenho ficado muito preocupada porque eu andei recebendo, né, algumas mensagens no particular de pessoas que têm determinados problemas de saúde e as pessoas estão com muito medo, né, do coronavírus e aí elas não estão indo procurar, né, a assistência médica, não estão evitando ir nos postos de saúde, tá? Olha, vamos falar sobre isso. Realmente a gente tem que desafogar o sistema de saúde, né? A gente não deve ir para o postinho por qualquer motivo. Mas olha lá, veja bem, se você tem uma criança, tá? Principalmente bebês, né? E criança pequena, tá? Que tá com diarreia, vômito, e você medica em casa, né? Você tem lá um medicamento para vômito, que talvez já teve isso aconteceu antes e o médico receitou, e aí você medica, tá? E isso não melhora, né? Ou então você só uma diarreia, né? E você fica tentando controlar em casa aí por meio de sucos, daqueles alimentos que você sabe, né? Que são recomendados para quando a gente tem diarreia. E só que se você não consegue hidratar a criança ou seja idoso, ou seja jovem, tá? É que jovem é mais fácil, né? O adulto, jovem é mais fácil de hidratar. Mas a criança, principalmente, e muitas vezes o idoso, é muito difícil de hidratar, é muito difícil deles beberem água. E num momento de uma virose que te causa diarreia, né, que causa diarreia nessa pessoa, o mais importante é a hidratação. Essa pessoa, seja criança, seja idoso, seja quem for, precisa se hidratar, tem que tomar muita água, né? E se você vê que, né, essa diarreia não melhora e a criança ou o idoso não tá bebendo água, né, não tá conseguindo se hidratar suficiente, né, não tá comendo nada, você vê que tá ficando cada vez mais fraco, né, se às vezes a pessoa fica sonolenta, a pele vai ficando murchinha, tá, diminui a quantidade de xixi, você precisa ir no posto, você não pode ficar mantendo essa pessoa, né, essa situação aí, tentando controlar sozinha na sua casa, tá, por medo de ir no posto e pegar o coronavírus. Cuidado, tá, cuidado com isso. Outra coisa, ferida. Se você tem um familiar que tem uma ferida, tá? Atenção, quais são os sinais de infecção de uma ferida? A ferida, ela fica vermelha em volta, tá? A pele ao redor da ferida fica vermelha, fica quente, né? Você toca, você sente quente naquele local. Ela dói, né? Se a pessoa não fala, a pessoa fica mais gemente, né? Se você rela ali, a pessoa já geme, tá? Vai ter pus, né? A ferida, ela muda a cor da secreção. O pus, ele é como se fosse, ele parece um leite condensado, tá? Ele é uma secreção assim espessa, esbranquiçado, parece um leite condensado, tá? Às vezes ele pode ser um amarelo mais escuro, um amarelo esverdeado, dependendo da bactéria que tiver ali, né, na ferida. Mas ele é como se fosse um leitinho condensado, tá? Aquela coisa espessa, amarela, né? Gente, pus não é normal sair da ferida, tá? Se a ferida tava limpa, né? Se ela era vermelhinha, tá? O vermelho é tecido bom, tá? Se não tinha secreção, era uma secreção tipo uma aguinha de carne, começa a sair uma secreção amarela, tipo leite condensado. A pessoa, né? Outros sinais, tá? A pessoa tem febre, tá? Se a pessoa começa a ter calafrio, começa a arrepiar, começa a tremer, se a pessoa descolore a pele, a pessoa fica pálida. Se a pessoa começa a ter confusão, a pessoa estava normal, a pessoa começa a ter confusão, começa a não falar coisa com coisa, tá? O que mais? A temperatura, né? A temperatura tanto pode subir, né? Pode ter a febre, quanto ela pode abaixar, a pessoa começa a ter muito frio, né? Você vai medir da 35, 35,5, né? A pressão abaixa, tá? Pressão baixa, o coração acelera, né? Aí uma frequência, uns batimentos cardíacos acima de 100, 120, né? 110, 120, 130. Gente, isso são sinais, tá? De que essa infecção que estava ali na ferida pode já ter caído no sangue. Não pode ficar com essa pessoa em casa. Você precisa levá-la no postinho para passar por avaliação médica. Porque não é só o coronavírus
que dá problema pra gente, né? As outras coisas também pode ser grave. Uma criança com diarreia, com vômito que não corta, e se você não consegue hidratar, né? Se você não consegue fazer com que ela beba água, chás, né? Líquidos para poder hidratar, o rim dela é prejudicado, né? Ela entra em insuficiência renal, né? Aguda, né? Prejudica a função renal lá, o rim dela é prejudicado muito rapidamente. E aí, com isso, interfere em todo o corpo dela, na pressão, ela também pode ter, né, consequências que vão levar ela até para uma UTI, né? Então, em vez de ir pro postinho, ela vai parar no hospital já, que é o lugar pior ainda que o posto, você tá com medo do coronavírus. Então, eu quero dar um alerta aqui, tá? A gente não deve procurar o postinho de saúde por qualquer coisa, tá? Se você estiver passando aí por algum problema, né, seja uma virose, né, que nem eu falei, se tem ferida, quem tem pessoas com ferida em casa, esteja atento aos sinais de infecção, tá? Se mudar, se começar a ficar vermelho, tudo isso que eu já falei antes aqui, tá? E se a pessoa, principalmente, começar a manifestar esses sinais que eu falei, tá? Que pode indicar que essa infecção até já tá indo pro sangue, você precisa levar essa pessoa, tá? No postinho para passar por uma avaliação médica, tá bom? Não fica segurando ela em casa por medo de pegar o coronavírus. Ah, e aí o que eu vou fazer? Ué, é só seguir as recomendações que o Ministério da Saúde deu. Se é pessoa de risco, coloca máscara, né? Agora o Ministério recomendou o uso de máscara quando a gente vai sair de casa como um meio a mais de prevenção, né? Então, se você tem, põe a máscara no paciente, põe a máscara em você, leva o álcool gel, tá? O vírus, ele não pega, ele não entra, ele não penetra a sua pele. Você só vai se contaminar pelo coronavírus se você pôr a mão, né? Se você contaminar a sua mão e coçar o olho, nariz, boca, ouvido, né? Se isso entrar dentro do seu corpo, pelas suas mucosas, né? Então, vai com a máscara, leva álcool gel, tá? Evita de ficar tocando nas coisas, né? Considera tudo contaminado. Então, vai no postinho, não rela nas coisas, não rela na parede, não rela em nada, né? E exija, e todo mundo que for mexer no seu paciente, no seu familiar que você tá levando ali, né? A pessoa, às vezes, o enfermeiro vai lá ver a pressão dele, vai ver a temperatura, o médico vai, tem que higienizar a mão. Tem que higienizar a mão com álcool antes de tocar no paciente, tá bom? Você pode fiscalizar isso aí, você pode falar, doutor, enfermeira, tem que já higienizou a mão, né? Porque é através do contato que a gente vai se contaminando, né? E aí, desse local contaminado que a gente leva no rosto, principalmente a mão, é onde a gente transmite, onde a gente pega o corona, tá? Então, assim, você seguindo as recomendações, não vai ter problema, tá? O teu ente querido não vai pegar o vírus, você não vai pegar o vírus, e você não pode correr o risco de, por medo de pegar o coronavírus, que essa pessoa fique, né, desenvolva um problema de saúde que também vai levar ela para o hospital depois. Por quê? Por conta de que você ficou segurando esse rojão aí em casa, né, por medo do corona, tá bom? Isso é uma coisa, assim, que eu tô muito preocupada com isso, porque eu tenho recebido pessoas que estão me trazendo situações, né, de estar com pessoas assim em casa e estar com medo de ir no postinho por conta do medo do vírus. Então, pessoal, calma, tá? Aliás, essa questão do medo, tá? Amanhã, dia 5 de abril, domingo, às 4 horas da tarde, eu vou fazer uma live com o Dr. Hinaldo Júnior, que é infectologista, tá? Ele junto comigo aí vai me ajudar pra gente poder trabalhar, né? Aí eu, enquanto enfermeira e coach, vou trabalhar com vocês essa questão da consciência pra gente melhorar um pouquinho essa questão do medo, pra gente poder ter mais clareza na hora de tomar as decisões e pra gente poder se sentir melhor, tá bom? Se você puder, né, vem comigo nessa live amanhã. Se não tiver problema no Instagram, ela vai ficar salva por 24 horas. É no meu perfil do Instagram, tá? @carlamfsimão, ok? Presta atenção, se cuida, tá? Cuida de você, dos seus familiares, não só do coronavírus, a gente tem que se cuidar como um todo, né? Alimentação saudável, tomar todas as medidas e também se cuidar caso a gente pegue algum outro tipo de infecção, tá bom? Fica com Deus e se cuidem. Até lá.